Bom dia. Bom, Hare Krishna, bom dia.
Hare Krishna, bom dia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano mais elevado. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. E Srila Prabhupada, o propagador. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2. O estudo está avançando. E verso 7. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Jnanam Cha Yadahaitukam. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Jnanam Cha Yadahaitukam. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Jnanam Cha Yadahaitukam. Vasudeva, a Krishna. Bhagavati, a personalidade de Deus. Bhakti Yoga, contato do serviço devocional. Prayojita, sendo aplicado. Janayati, produz. Ashu, brevemente. Vairagyam, desapego. Jnanam, conhecimento. Cha, e yat, aquilo que ahaitukam, sem causa. Tradução: aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Aquele que presta serviço devocional. Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Shri Krishna é algo assim como
os assuntos sentimentais, materiais, pode argumentar que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas Escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou o serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente se diz que o culto Bhakti é destinado aos Shudras, Vaishyas e aos menos inteligentes e à menos inteligente classe feminina. Mas realmente não é isso. Calma. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais. O culto de Bhakti não é patriarcal, não é chauvinista. É completamente liberal e transcendental. E, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É importante, né, dar aqui colocar aqui em evidência essa última expressão, é simultaneamente sublime e fácil. Porque no mundo material tem essa onda, né, de que se for fácil, se for simples demais, não é interessante, né? É barato. Então tem essa coisa, né? E é por isso que muita gente rejeita a proposta da consciência de Krishna, né? Porque a gente não fala complicado, né? Se não fala complicado, não é muito interessante, né? Então muita gente tem esse infortúnio, né? Porque se o Vaishnava, né, ele não fala complicado, então a proposta da Bhakti Yoga não é muito interessante. É simultaneamente sublime e fácil, tá? Então temos que desconstruir um pouco aí alguns paradigmas dogmáticos e sair um pouco da caixinha, expandir a consciência, né? E entender outros valores, outros pontos de vistas. Então, nem tudo que é simples, é fútil, estéril. Não? No caso da Bhakti Yoga, a Bhakti Yoga é simples, porque é atividade da alma. É natural. Artificial é essa complicação aqui no mundo material, que quanto mais complicado, melhor, né? Mundo material. Mas é fútil, né? Porque o resultado é doloroso, nefasto. É sublime para os devotos puros que são sérios quanto a entrar em contato com o Senhor Supremo. E é fácil para os neófitos que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Olha que bacana, né? Assim, essa apresentação de Prabhupada, assim, né? Uma apresentação ao mesmo tempo filosófica, né? Racional e doce, carinhosa, né? É sublime para os devotos puros e fácil para os neófitos que estão no limiar da casa de Bhakti. Sabe, coisa bonita, né? Não tem complicação, é tão fácil de entender, não sabe?
tem essa complicação, a não ser que é interessante, né? Como eu já observei, já percebi, né? De fato existe, impressionante isso, pessoas que entenderam, elas entenderam, né? Eu conversei com algumas pessoas, elas entenderam a proposta, a mensagem da consciência de Cristo, mas não querem. É inconcebível. Não quer. Quer ser Deus. Né? Continua querendo ser o mais importante. Né? Pensa que está controlando, enfim. Bem-vindo ao mundo material. Alcançar o contato com Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shudras, Vaishyas, mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens de classe elevada, tais como os Brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Olha só, eu vou fazer uma reflexão em cima desse parágrafo aqui, do Prabhupada, tá? Porque muita gente se confunde, tem muita gente que não entende Srila Prabhupada. Não entende porque são precipitados, eles não fazem um estudo aprofundado, um estudo amplo. E aí tiram conclusões precipitadas, conclusões, né, subjetivas e anacrônicas. Tá? Subjetivas e anacrônicas. Conclusões etnocêntricas, subjetivas e anacrônicas. Como? Então, aí a pessoa leu isso aqui. Tá? Alcançar o contato com Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shudras, Vaishyas, mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens de classe elevada, tais como os Brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Então, essa expressão, Brahmanas qualificados, reis autorrealizados, os menos inteligentes, Shudras, Vaishyas, mulheres, essas expressões, as pessoas, elas tiram conclusões precipitadas, conclusões, assim, nem um pouco, assim, filosóficas, né? São conclusões, eles fazem um recorte, né? Eles não veem que, a todo momento, Prabhupada, ele é um acharya. Como um acharya, né? Uma das características de um acharya é trazer o mesmo conhecimento intemporal, védico, para a era atual. Ele tem essa habilidade, ele consegue aplicar e transmitir o mesmo conhecimento intemporal védico, imagina, intemporal, conhecimento de miríades de milênios, que vem desde o começo da criação, ele consegue colocar isso para os tempos atuais. Ele consegue colocar esses ensinamentos, né, para a sociedade contemporânea. Isso é muito importante entender esse aspecto do mestre espiritual, que é um acharya. Então, ele é um cientista. Ele realmente ele faz ele conduz o conhecimento de Bhakti, a ciência,
da consciência de Krishna de maneira científica. De maneira científica. O que é isso? De maneira científica. O que é colocar esses ensinamentos, a Bhakti Yoga, o conhecimento védico, o Bhagavata Dharma, de forma científica? Como é que é isso? Porque a ciência, de um modo geral, que nós conhecemos, né, ela se baseia no empirismo, né, na observação e na manipulação, né? Mas assim, se não houver, né, o processo empírico, a mera observação e a indução, a hipótese, né, assim, o processo não é completo. Muito bem, aí a gente transfere, as pessoas ficam meio assim confusas, né? Mas como é que você pode colocar, né, um conhecimento filosófico que está dentro de uma categoria de ciências humanas, né, e não ciências exatas e nem ciências naturais, de forma científica? Porque o que acontece? As ciências humanas, como o nome já diz, é um estudo do ser humano, até o ser humano estudando o ser humano. Isso acaba incorrendo em subjetividade, porque o ser humano ele pode interferir e alterar, né, a pesquisa, né, e aí compromete o processo científico. Muito bem, existe esse pensamento, essa concepção, tá? Mas essa concepção, ela não é absoluta, ela é relativa. Ela é verdadeira até certo ponto, não? Mas ela não é absoluta. Existe aqui muitas possibilidades. E em se tratando de consciência de Krishna, temos o Parampará. E no Parampará, os mestres e discípulos, eles não só se informam dos ensinamentos de Krishna, como eles se transformam, porque eles vivenciam, isso é científico, tá? Eles vivenciam. Isso é um aspecto científico. O outro aspecto científico, tá, é a racionalidade, ou seja, é ter um estudo e a observação, a contemplação e a reflexão desse estudo de maneira ordenada. Isso implica um conhecimento histórico, social. Então, observar, né, a história, isso vai reforçar a percepção de como a sociedade ela vem se construindo. E aí se observa que houve os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, eles se transformam e se adaptam dentro dentro da contemporaneidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Pô, Haridasa está complicando, ou ele está se perdendo. Não estou complicando, nem estou me perdendo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que Prabhupada, ele tem um discurso científico. O discurso dele é científico. Isso implica o quê? Implica, né, em racionalidade, lógica, dialética, filosofia, sociologia, história, psicologia. Tem aí, né, uma disciplina, né, uma compreensão. Prabhupada ele traz uma compreensão multidisciplinar, estudando com profundidade, de forma ampla, os comentários de Prabhupada.
qualquer um percebe que ele tem, né, esse apanhado, essa bagagem, né, esse background multidisciplinar. Então isso o torna um cientista, para aplicar, porque ele é um médico, é um cientista, tá? Então, para curar a enfermidade da entidade de vida condicionada, né, tem que ser um médico, e o médico é um cientista, e o Acharya, ele é um médico. Então aqui as pessoas se confundem quando ele coloca os menos inteligentes, Shudras, Vaixas, as mulheres, e os mais qualificados, Brahmanas, e os mais elevados, os Brahmanas qualificados, os reis autorrealizados. Só que aqui ele está fazendo uma alusão, né? Ele está trazendo, né, uma narrativa antiga, clássica, né? E ao mesmo tempo ele traz isso para os tempos atuais. E em outros momentos vocês vão poder certificar, né, que ele traz a linguagem, o discurso dos tempos atuais, ou seja, Kali Yuga, todo mundo é Shudra. Então, não tem Brahmanas qualificados, não tem reis autorrealizados, né? Até Dwapara Yuga, Dwapara Yuga, ainda se tinha a sociedade ainda era dividida em dois grupos. Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, ele faz essa divisão, tá? Paritranaya Sadhunam. Então, primeiro grupo, os sadhus, ele fala Paritranaya. Então eu venho a esse mundo para proteger os sadhus. Paritranaya Sadhunam Vinashayatya Dushkritam. E para punir os canalhas, né, os demoníacos. Então, até Dwapara Yuga, até Krishna mesmo, né, ele fez essa divisão, ele apresentou a humanidade em dois grupos. O grupo dos santos e o grupo dos demônios, dos asuras. Né? Mas em Kali Yuga, todo mundo nasce Shudra. E os Shudras, eles têm, né, hábitos considerados hábitos demoníacos, né, que são hábitos impuros. Então, aí as pessoas têm, assim, pouca memória, tem pouca inteligência, têm hábitos impuros, comem de uma forma onívora, né, de uma forma horrorosa, nefasta, abominável, brigam por qualquer coisa, são impacientes, intolerantes, agressivos, irritados, vivem pouco, são doentes, são azarentos. Kali Yuga, todo mundo é Shudra. Então, esse papo, e as pessoas se confundem, eles têm que prestar atenção, né? Aí criticam, né? Criticam essa abordagem, né, que muitas vezes Prabhupada, né, traz à tona, né, sobre essa questão dos menos inteligentes. Mas os menos inteligentes, eles nascem em Kali Yuga. Somos nós. Daí, né, Krishna veio novamente em Kali Yuga e aplicou um outro processo diferenciado daquele que ele aplicou em Dwapara Yuga. Então vamos continuar aqui. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc. Todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto de Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da autorrealização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito
é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. É o termômetro do avanço espiritual. Termômetro é que nós estamos nos desapegando da vida material e nos apegando a Krishna. Para desapegar da vida material, primeiro temos que buscar o apego a Krishna. Então, na medida que nos apegamos a Krishna, nos desapegamos, nos tornamos indiferentes, né, às realizações e ambições materiais. Esse é o termômetro do avanço espiritual. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens com um pobre fundo de conhecimento. É porque existe uma classe de transcendentalistas, né, que consideram que avançar espiritualmente, desapegar-se do mundo, é negar as funções dos sentidos, né, e buscar a inércia. Quer dizer, é um processo completamente inóspito, penoso, seco, árido e artificial. Porque a alma, ela é naturalmente ativa. Isso implica ação. E ação significa intercâmbio, interatividade. Então, você negar os sentidos. A alma, os sentidos vêm da alma, né? E são filtrados pela camada do corpo material, pelos corpos materiais, né? O corpo material tem várias camadas. Mas essa energia de percepção, de sensação, é da alma, vem da alma. Naskarma significa não se ocupar em atividades que produzem efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. A simples negação não significa negação do positivo. Você nega. Você não pode fazer com que uma criança se corrija, né, de suas travessuras, simplesmente, né, fazendo ela parar de agir. Né? Isso não funciona. A criança, ela não funciona, né? Ela vai ficar completamente inquieta, né? Aí ela vai gritar, ela vai ficar completamente agitada, né? Isso vai agitar a mente da criança. Não funciona. O que funciona é você fazer com que a criança deixe de fazer algo errado, colocando ela, ocupando ela em atividades saudáveis, benéficas. Então, né, não é fazer com que ela deixe uma atividade por considerarmos uma atividade negativa, né, benigna, mas negar uma atividade positiva. Então, você substituindo a criança, ela se ocupa em atividades superiores, mais prazerosas, lúdicas, né, mais assim construtivas, e aí ela abandona. Você tem que dar uma ocupação superior para que ela experimente um gosto superior. Então, na espiritualidade, não é simplesmente tudo é maia, tudo é ilusão, né? Vê a ilusão. À medida que nós ocupamos nossos sentidos, nos enredamos na ilusão. Então tem que parar, frear os sentidos, tem que negar os sentidos, negar as atividades, se tornar inerte. Esse processo é um processo artificial, né? Ele dura durante pouquíssimo tempo, porque a alma é eternamente ativa. Então nós temos que dar uma outra ocupação, dar uma ocupação superior para a entidade viva condicionada, para que ela experimente um gosto superior. E gradualmente ela abandona, né, os maus hábitos. A simples negação não significa negação do positivo. Negação do que não é essencial não significa negação do essencial.
Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. O culto de Bhakti destina-se à compreensão da forma positiva. O culto de Bhakti significa a compreensão da forma positiva. Compreender que existe uma variedade transcendental. Existe a atividade positiva, hábitos positivos, hábitos que nos iluminam, que nos purificam e despertam o nosso amor por Deus. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. Prabhupada é altamente filosófico, racional, coerente, numa linha de pensamento ordenado, né? E claro, muito claro. De forma semelhante, o culto de Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, né? Como foi lido no verso anterior, parou Dharma, a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Então, a ocupação suprema, que é Bhakti, né, que é ocupar os nossos sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, Rishikesha, isso automaticamente, isso tem como consequência o desapego do mundo material, das atividades negativas, fúteis e poluidoras. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isto não é possível por raciocínio seco. Na verdade, isto acontece pela graça do Todo-Poderoso. O homem propõe e Deus dispõe. Krishna fala na Bhagavad Gita, Karmani evadikaraste ma phaleshu kadachanam ma karma phala hetu bhu mate sangostu karmani. Que você tem o direito de executar o seu dever, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa do resultado de suas atividades, mas nunca se apegue a não fazer o seu dever. Então está aí Dharma Shastra, tá? Lei de Krishna. Sem obedecer às leis de Krishna, não podemos, alcançarmos a plataforma de serviço devocional espontâneo, Raganugaraga, né? De êxtase, serviço em êxtase. Né? Para experimentar esse êxtase, tem que começar seguindo leis, Dharma, regras e regulações. Você tem o direito de executar o seu dever. Olha só, isso é Krishna falando. É a autoridade suprema. Mas não tem direito aos frutos da ação, porque nada nos pertence. Nós não somos o proprietário deste mundo. Então, os frutos da ação devem ser, devem ser levados em sacrifício a Vishnu. Nunca se considere a causa do resultado de suas atividades. Olha só, olha a profundidade dessa declaração de Krishna. Nunca se considere
a causa dos resultados de suas atividades. Quer dizer, humildade é inteligência. Achar que posso tudo, estou fazendo de tudo acontecer, que o mundo está acontecendo, né? Que o mundo está acontecendo e girando em torno de mim, isso é completamente idiota. É uma verdadeira idiotice, né? Idiosincrasia, né? Das mais bestiais, né? Sim, um grau de arrogância. A arrogância é patológica, é uma doença grave, porque aquele que entende, não somos a causa das nossas atividades. Krishna é a causa dos resultados, não sou a causa dos resultados de minhas atividades. Krishna é a causa dos resultados de minhas atividades. Essa pessoa, por ela ter, né, a compreensão, por ter o conhecimento, ele naturalmente é humilde. Porque ele se purificou com o conhecimento. A arrogância é um estado patológico, bestial, grosseiro, rudimentar. Uma pessoa arrogante, é doente, insana. O sábio, ele é humilde porque ele tem conhecimento, ele entendeu. Entende? Tem falso ego. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego, etc. Mas aquele que só tem conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Então, aqueles transcendentalistas que pensam, né, aqueles transcendentalistas que se limitam apenas em conhecimento e desapego, né, eles não têm todas as boas qualidades, porque eles se limitaram a isso. Mas aquele que é um Bhakti Yogi, um devoto, ele não se limita apenas em conhecimento e desapego. Ele tem muito mais que isso. Ele cultiva muito mais que isso. Ele cultiva o serviço máximo que o ser humano pode alcançar, que é Bhakti Yoga. Om Jnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Payojita Janayati Ashuvairagyam Jnanancha Yadahaitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Por isso que muita gente não consegue, né, acessar a compreensão dos ensinamentos da ciência da consciência de Krishna, porque ele quer fazer um esforço separado. Né? Ele não se abriu. Tá? Ele está na defensiva. Ele está questionando, tá? Numa postura defensiva. Ele não se abriu. Então ele quer entender pelo seu próprio esforço racional. Tem uma historinha muito interessante. O Dr. Sapo. A historinha do Dr. Sapo. Então, aí o Dr. Sapo recebeu a visita de seu amigo, de um amigo sapo. Seu amigo sapo. E aí o amigo sapo falou para ele assim: poxa, doutor, eu conheci o oceano, eu vi o oceano. Aí o Dr. Sapo: é mesmo?
Nossa, é impressionante. É um corpo, é um reservatório de água, assim. Meu Deus, assim, é infinito. Aí o doutor Sapo, calma, calma, calma. Menos, menos, menos. Quantas vezes o tamanho desse poço? Eles estavam num poço. Aí o amigo Sapo falou, doutor, não dá para comparar. Eu falei, não, menos, menos, menos. Quantas vezes o tamanho desse poço? Aí, falou, doutor, impossível fazer essa comparação. É um reservatório de água, assim, uma coisa assim que só vendo não dá para descrever. É uma coisa assim impressionante. É um fenômeno. Menos, menos. Precisamos mensurar. Precisamos fazer uma estimativa. Doutor Sapo, né? Empírico, né? Cientista. Aí o Sapo amigo, doutor, nós não temos ferramenta para mensurar o tamanho do reservatório, né, do oceano, né? É uma coisa impressionante, assim. Eu não consigo mensurar, eu não consigo traçar, né, uma equação, né, um cálculo que possa equacionar comparado com o nosso poço. É uma coisa. Aí o doutor Sapo, né, ficou nessa. Não conseguiu, ele queria entender a dimensão do oceano comparando com o seu poço. As pessoas querem entender a ciência da consciência de Krishna. As pessoas querem entender Krishna. Tá? Krishna? Que isso? Pô, mais um Deus? Mais um Deus. Tá? As pessoas querem entender Krishna, elas pensam que é mais um Deus, ou que é um Deus hindu. Tá? Então, por quê? Por que elas têm esse tipo de concepção? Porque elas não querem sair, porque elas estão querendo comparar, elas estão querendo entender Krishna, a verdade absoluta, tendo como referência a sua realidade de tempo e espaço, do mundo material, que é o mundo de dualidade. Se nem sequer nós conhecemos o mundo material por um todo, não conhecemos nem o planeta Terra por um todo, ninguém explorou o planeta Terra nas profundezas, né, do centro da Terra e dos oceanos. Nem o planetinha Terra os cientistas têm conhecimento completo. Nem do planeta Terra. Então, como é que ele quer mensurar, equalizar, né, dimensionar a realidade espiritual, a realidade de Deus, baseado, né, no seu cérebro minúsculo? É patológico. É uma arrogância, assim. Arrogância é um estado patológico. Arrogância é um estado patológico. É uma coisa assim... É uma coisa absurda, né? Assim, uma coisa completamente idiota. De arrogância, assim, uma coisa doente, né? Patológico, né? Tem que tomar um remédio. Então, tem que fazer um tratamento de choque. Né? O que acontece é o seguinte, Krishna dá esse resultado, conhecimento e desapego. Krishna dá, não é o meu esforço. Isso é infantil, isso é muito infantil. Muito infantil. Né? É uma criança, sim, sabe? A criança se olhando o mundo, não entende nada.
né? A gente olha assim para o mundo material, não entende nada. O que nós chegamos a entender, o que entendemos agora um pouco mais, é porque Krishna está nos dando conhecimento de desapego. Interessante que esse nível de conhecimento, ele só é adquirido, né, juntamente com o desapego do mundo material, né? O hedonismo, o egoísmo, é um obstáculo para o desenvolvimento da ciência da consciência de Krishna. Porque o egoísmo, o egocentrismo, né, e o hedonismo é Radhas e Tamas. A menos que a pessoa se situe em Sattva, não há possibilidade dela se atrair e se regozijar na ciência transcendental. Porque é uma estrutura de conhecimento, de pensamento muito sutil, muito refinado. Então você tem que se refinar, você tem que se sutilizar. Como? Né? Cultivando a guna de sattva. Como? Aceitando os ensinamentos de Krishna. Krishna está nos dando, né, as diretrizes, os critérios para que nós possamos nos situar em sattva, cultivando os ensinamentos, as diretrizes, os critérios, as normas e as leis de Krishna. Nós então entramos no estilo de vida sattva. Aí você se conecta à verdade absoluta, à personalidade de Deus, e você recebe sua misericórdia. Conhecimento e desapego, conhecimento e desapego, conhecimento e desapego. Né? Então, é como o Prabhupada aqui falou, o processo de Bhakti, ele é simples e sublime. Muitas linhas, muitos filósofos transcendentalistas, eles taxam de que Bhakti é para os fracos e menos inteligentes e sentimentalistas. Fracos, menos inteligentes e sentimentalistas. Patologia, né? Arrogância. Né? Porque significa que eles estão descartando, né, as diretrizes de Deus, as orientações da personalidade de Deus. Porque Bhakti são as normas, as leis, os critérios, as orientações, as diretrizes da personalidade de Deus. Então dizer que um Bhakti Yoga é menos inteligente, é sentimentalista e fraco, está ofendendo, né, ofendendo a autoridade de Deus. Porque quem propôs Bhakti é o próprio Krishna, o próprio Deus. Então, e já, se o processo ele é simples e sublime, como é que é? Como é que é esse processo? Como é que ele começa? Ele começa em Shravana Kirtana. Ouvir e cantar, repetir, para poder lembrar. Vishnu Smarana. Se você ouve, né, a partir de uma atitude correta, né, de uma atitude de coração aberto, com sinceridade, você então é capaz de assimilar, tá? E aí você então está ocupando os seus sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Então você recebe a misericórdia do Senhor dos sentidos, Rishikesha, Krishna, a suprema personalidade de Deus, Adhokshaja. E aí você então começa a se qualificar, a se capacitar no entendimento de Adhokshaja, aquele que está além da percepção material. Krishna, né? Se ocupando o quê? Parou Dharmo, na suprema ocupação, que é Bhakti, serviço transcendental amoroso, ocupando os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, que começa com ouvir e cantar. Ouvir e cantar. Ouvir e cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Toda a realidade, toda a existência do absoluto está contido nesses santos nomes.
Namino Makari Bahuda Nija Sarva Shakti Stata Pertani Amitami Smarani Nakalaha Etadrishi Tabakripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Bindrisham Yajani Nanuragaha Naminam Makari Bahuda Nija Sarva Shakti. Então Krishna, ele assim dotou, impregnou toda a Shakti nos seus santos nomes. Cantando os santos nomes de Deus, então todo o processo começa de Jnana e Vairagya, Vairagya, Jnana, Jnana e Vairagya, desapego, conhecimento, conhecimento, desapego. Jaya, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, são 9h36. Hare Krishna, que todos tenham um dia, suas atividades sejam banhadas da misericórdia de Shri Shri Radha e Krishna, e Shri Shri Gauri Tarataraji, Jagannatha Subhadra Baladeva, Shri Krishna Balarama, Radha Gokulananda. Ki Jaya. Hare Krishna.